Olá a todos. Hoje teremos mais uma aula de Máquinas Elétricas 2. Hoje, segundo a ordem das aulas, né, unidade de ensino 1, seção 2. Meu nome é Ricardo de Souza. Hoje vamos continuando no estudo de máquinas de indução. Anteriormente, estudamos muitos detalhes referente às máquinas de indução trifásica, tanto nos aspectos construtivos e princípios de funcionamento, como também conhecemos o circuito equivalente desse tipo de máquina. Vamos agora saber modelar o circuito equivalente das máquinas de indução, né, pois é muito importante para que venhamos a compreender alguns dos aspectos da operação interna deste equipamento. Então, nessa sessão, iremos aprofundar os estudos das máquinas de indução trifásica, aprofundando alguns aspectos relativos ao circuito equivalente, como, por exemplo, a forma de obter os parâmetros das máquinas por meio dos ensaios de curto, ensaio de circuito aberto de rotor bloqueado. Máquinas de indução. Na disciplina Máquinas Elétricas, estudamos a máquina de indução com muitos detalhes. Essa máquina é muito utilizada na indústria atual, porque os sistemas de distribuição de energia que alimentam as indústrias são em corrente alternada, e a utilização de motores de corrente contínua exige o uso de retificadores que oneram a aplicação desse tipo de motor. Apesar da máquina CC fornecer uma possibilidade variada de controle de velocidade, o uso da máquina de indução foi, aos poucos, substituindo o uso de máquina CC nas plantas industriais. Além disso, ao comparar o motor de indução com o motor CC, o primeiro apresenta maiores vantagens em termos de simplicidade, baixo custo de aquisição e operação e pouca manutenção. Já o motor CC, né? O que ocorre com o motor CC? Você tem que estar sempre fazendo manutenção a cada 6 meses, trocando os carvões, né, que são as escovas, fazendo sempre um trabalho no coletor, observando o bobinado. Então é um motor, o motor CC, que dispendia aí uma manutenção periódica, né? E às vezes os profissionais que trabalham com motor CC, eles têm que ser profissionais assim extremamente que conheçam bastante esse tipo de máquina, né? E uma manutenção de uma máquina CC, motor CC, é muito mais caro também que uma máquina de indução trifásica. Máquinas de indução. Contudo, para selecionar adequadamente um motor de indução, existe a necessidade de identificar de forma correta tanto a característica da carga que este motor irá acionar, quanto o comportamento da característica do conjugado desenvolvido pelo motor. Nesse sentido, o estudo da característica do conjugado desenvolvido pelo motor de indução pode ser feito por meio de seu circuito equivalente, que por sua vez é determinado por parâmetros característicos da máquina. Aqui nós temos um circuito equivalente, né, da máquina de indução trifásica, só que a gente pega apenas uma fase, onde nós temos R1, né, e a resistência do estator, a impedância do estator, né, as perdas por cobre e por magnetização, né. Aqui nós temos o enterferro, né, ficando nessa região representativa, e aqui, né, a impedância, a reatância do estator, né, resistência do estator, e aqui a resistência dependente do escorregamento do motor, né.
Então, aqui a gente vai observar que a máquina de indução, quando em funcionamento, pode ser tratada como uma carga trifásica equilibrada, pois as bobinas são iguais, né? Dessa forma, o circuito equivalente de apenas uma das fases pode ser representada para fins do estudo. Então, de 3 fases, a gente pegou uma e a gente vai fazer o estudo sobre uma fase, né? E depois a gente calcula multiplicando por raiz de 3 e tal. Então, a gente vai depois fazer toda uma matemática para trabalhar o circuito trifásico. O circuito equivalente de uma máquina de indução assemelha-se muito ao circuito equivalente de um transformador, tá certo? Então, aí na imagem a seguir, né, a gente pode observar que o circuito é muito parecido com o de um transformador. Para o caso da máquina de indução, né, que a gente está trabalhando, R1 e R2 são as resistências do enrolamento do estator e do rotor. Então, R1, resistência do estator, e R2 do rotor. Essa resistência, basicamente, é dependente do escorregamento. X1 e X2 são as reatâncias dos enrolamentos do estator e do rotor, respectivamente. Tem X1 do estator e X2 do rotor. E a impedância formada por RC e XM representam as perdas por corrente de fuga e de magnetização da máquina, tá certo? Então, resistência por corrente de fuga, né? E magnetização. Então, são as perdas, né? Da máquina aí. Fora o interferro, que ainda não está colocado aqui, né? Existe ainda um circuito simplificado recomendado pela IEEE. Aí, nesse circuito, as perdas de corrente de fuga do núcleo são diluídas entre as perdas por atrito e na resistência dos enrolamentos, certo? Então, essa corrente de fuga é diluída aí nas perdas por atrito e resistência dos enrolamentos. Circuito equivalente da máquina de indução sugerido pelo IEE. Para determinar os valores destas impedâncias da máquina, é preciso realizar os ensaios em vazio e os ensaios com o rotor bloqueado. Tá? Então, a gente vai entender aí melhor o funcionamento dessa máquina fazendo esses ensaios, que a gente tenha um entendimento interno desse motor em todas as suas características. Então, esse ensaio em vazio e em rotor bloqueado nos dá essas informações. Ensaio em vazio. O ensaio em vazio da máquina de indução, assim como o teste de circuito aberto do transformador, é utilizado para obter informações sobre a corrente de excitação e as perdas rotacionais. Para realizar esse teste, esse ensaio, aplica-se uma tensão balanceada trifásica nos enrolamentos do estator com frequência nominal, certo? O rotor é mantido sem nenhuma carga mecânica acoplada ao eixo. Neste caso, haverá uma pequena perda de potência devido às perdas no núcleo, ao atrito e às correntes nos enrolamentos. Então, se a gente voltar aqui, a gente pensar, o rotor em vazio, o escorregamento é quase zero, né? Porque o rotor, vamos dizer que ele acompanha o campo girante do estator. Né? Então, a gente vai ter uma situação aqui muito interessante para a gente estar refletindo, né? Temos também o teste com o rotor bloqueado. Esse teste dá informações sobre as impedâncias de dispersão do circuito. Para realizá-lo, o rotor é bloqueado de forma a barrar qualquer tipo de rotação. Então, uma tensão balanceada trifásica
aplicada nos terminais do estator. O ensaio de rotor bloqueado deve ser realizado sob as mesmas condições de corrente e frequência do rotor, que irão prevalecer na operação normal do motor. Por exemplo, se as características de desempenho em operação normal são requeridas, ou seja, região de baixo escorregamento, né? O teste de rotor bloqueado deve ser feito em tensão em corrente nominal. Só que um detalhe, né? Muito importante, ó, a frequência deve ser também reduzida. Há uma redução dessa frequência, pois a resistência efetiva e a reatância de dispersão com uma frequência reduzida pode diferir consideravelmente do valor em frequência nominal. O IEEE recomenda que o teste de rotor bloqueado seja feito com uma frequência de cerca de 25% da frequência nominal de operação. Então, se a gente tem 60 Hz, né, 25% vão dar 15 Hz. Então, você vai injetar ali no motor uma frequência de 15 Hz. Trabalhando aqui com a situação do Brasil, né? As reatâncias de dispersão em frequência nominal podem ser obtidas considerando que a reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. Entretanto, para a operação normal de motores de baixa potência, ou seja, motores abaixo de 20 HP, os efeitos da frequência são desprezíveis, de forma que a frequência nominal pode ser utilizada para a realização dos testes. Aqui a gente vai dar rotores bobinados e dupla gaiola de esquilo. A resistência do rotor é um fator limitante no projeto de máquinas de indução. Contudo, para partir o motor, uma resistência baixa no rotor eleva a corrente de partida e resulta em conjugado e fator de potência muito alto, muito baixo, ou melhor. Conjugado baixo e fator de potência muito baixo. Nesse sentido, conheça o projeto de rotores que podem contrabalancear os efeitos negativos da partida. Então, nós temos aí, para contrabalancear esses efeitos negativos da partida, nós vamos ter os rotores bobinados, né? São rotores que dentro dele existe todo o enrolamento, esses enrolamentos são fechados em estrela e o motor para partir, geralmente ele vai partir com resistores em série, né? Para que você diminua a corrente de partida. Esse tipo de motor, né? É um motor de muita força, motor bobinado aí, tá? Temos também o rotor de dupla gaiola de esquilo. O rotor de dupla gaiola de esquilo, né? São construídos com duas camadas de barras, curto-circuitadas por anéis, em que as barras superiores têm resistência mais elevada que as barras inferiores, de forma a garantir um arranjo de fluxo tal que a resistência efetiva e a indutância de dispersão variam com a frequência. E dessa forma, os valores da impedância do rotor mudam com a velocidade do rotor e não são constantes. Então, aqui abordamos essencialmente os ensaios para se obter os parâmetros do circuito equivalente da máquina de indução. Aprofundamos alguns aspectos relativos ao circuito equivalente, como, por exemplo, a forma de obter os parâmetros das máquinas por meio de ensaios de circuito aberto e de rotor bloqueado, e também alguns aspectos relevantes sobre os rotores do tipo bobinado e dupla gaiola de esquilo. Muito obrigado por estarem assistindo a aula e até nosso próximo encontro na sequência. Estou realizando aí nessas aulas de máquina.